Excelentíssimo senhor Renan Calheiros, presidente do Congresso Nacional. Excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidente da República Federativa do Brasil. Excelentíssimo senhor Michel Temer, vice-presidente da República. Excelentíssimo senhor deputado Henrique Eduardo Álvares, presidente da República Federativa, presidente da Câmara dos Deputados. Excelentíssimo companheiro Pedro Simon, ao qual muito me honra comigo assinar essa resolução. Cumprimento também meu companheiro deputado Alessandro Molon. Cumprimento também meu querido companheiro João Vicente Goulart, aqui representando a família Goulart nessa mesa. Cumprimento essa nossa poeta da liberdade, das diretas, de todos os momentos da luta da liberdade do povo brasileiro, Fafá de Belém. Faço questão de cumprimentar a ministra Maria do Rosário e, no seu nome, cumprimentar todos os ministros de Estado aqui presentes, em especial pelos seus esforços, pela restauração da verdade, da memória e da justiça. Meus senhores, minhas senhoras, ministros de Estado aqui presentes, autoridades presentes. A sessão de hoje é histórica e, me permitam, de emoção, por inúmeras e diferentes razões. Invariavelmente, a história nos mostra que, quando se esquece os erros cometidos no passado, os povos voltam a incorrer nos mesmos erros. Este é o significado primeiro do que nós estamos aqui a fazer. Este ano de 2013, que antecede o ano de 2014, ano do cinquentenário do golpe de 1964, é um ano que vai ser marcado pelas homenagens à figura de João Belchior Marques Goulart. E aqui, presidente Dilma, há de se registrar as homenagens, primeiro o pedido de desculpas, é isso que tem que ser registrado, que o Estado brasileiro tem feito à figura do presidente João Goulart, a família do presidente João Goulart. E aqui há de ser registrado o que tem sido feito primeiro por parte do governo brasileiro, nos esforços para não somente a exumação do presidente João Goulart na busca da verdade do que ocorreu com o presidente João Goulart, mas também para recuperar as homenagens ao presidente João Goulart por ter sido ele o único presidente da República do nosso país que, ao morrer, não teve as homenagens de chefe de Estado e ter sido o único presidente da República da história do nosso país a ter falecido no exílio. A essas homenagens que o governo brasileiro prestou, se juntaram aqui no dia de hoje e se consolidam as homenagens do Parlamento brasileiro. Executivo e Legislativo se unem para prestar as devidas homenagens do Estado brasileiro. As homenagens do Estado brasileiro ao presidente mais popular da história desse país. Aqui há de se registrar, primeiro, a história de João Goulart. Talvez, na história pública do país, não tenha tido alguém com uma trajetória política tão curta, tão celebrada quanto João Goulart. Em 14 anos, João Goulart foi deputado estadual, secretário da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ministro do Trabalho do governo Getúlio Vargas, vice-presidente da República eleito por 2 vezes e presidente da República Federativa do Brasil. Ao ser ministro do Trabalho do governo de Getúlio Vargas, reajustou em 100% o salário mínimo dos trabalhadores. Nunca na história nacional um ministro do Trabalho e um agente político teve a coragem de fazer isso. Ao ser colocado no dilema, pressionado pelas elites nacionais, para escolher entre os trabalhadores e as elites, João Goulart não titubeou. Ficou ao lado dos trabalhadores e do povo e renunciou o Ministério do Trabalho durante o governo de Getúlio Vargas. A trajetória de João Goulart é marcada pela sua coerência, por ter estado ao lado claramente, ter estado sempre de um lado bem claro,
ao lado do povo brasileiro, ao lado dos trabalhadores. Esta opção clara ficou patente nos anos do exercício de sua vida pública. Nenhum agente político, nenhum presidente da República foi tão eleito quanto João Goulart. Eleito vice-presidente de Juscelino em 1956, com 500 mil votos, 500 mil de votos a mais que o próprio presidente da República. Reeleito vice-presidente da República em uma época em que o vice-presidente da República era eleito em chapa separada do presidente da República. Reeleito vice-presidente da República de Jânio Quadros, logo em seguida, mesmo sendo opositor de Jânio Quadros naquela eleição. Conduzido ao poder político em 7 de setembro de 1961, não pelo voto, mas nos braços do povo brasileiro, numa das mais memoráveis campanhas civilistas da história nacional, a campanha da Rede da Legalidade, conduzida por Leonel Brizola e nos braços do povo brasileiro. Como se não bastasse isso, em 1963, conduzido e reconduzido aos plenos poderes presidenciais por um plebiscito com o apoio de 90% do povo brasileiro. João Goulart, ao ser deposto dos seus poderes presidenciais em 1º de abril de 1964, tinha o apoio, segundo pesquisa Ibope, de 80% do povo desse país. Não é à toa que telegrama do embaixador norte-americano ao presidente dos Estados Unidos, do dia 2 de abril de 1964, dizia o significado daquele golpe. Senhor presidente, dizia o embaixador americano, os nossos aliados no Brasil sagram-se vitoriosos. No dia de hoje, na cidade de São Paulo, nossos aliados fazem a festa da vitória. Pena registrar que na comemoração só estão ausentes as camadas mais pobres da população, porque naquele dia as camadas mais pobres haviam sido derrotadas. Haviam sido derrotadas porque os mais pobres estavam ao lado do João Goulart, estavam ao lado dos trabalhadores e do povo. É injustiça também dizer que aquilo que os acontecimentos de 31 de março e madrugada de 1º para 2 de abril de 1964 foram acontecimentos orquestrados, abre aspas, somente pelas forças militares desse país. Seja recomposta a verdade histórica. O golpe de 31 para 1º de abril de 1964 foi um golpe daqueles setores que não queriam verdadeiramente que este país avançasse. As forças que queriam que esse país avançasse estavam manifestadas nos discursos de João Goulart de 13 de março de 1964. Naquele discurso, no famoso discurso da Central do Brasil, no discurso das reformas de base, estava manifesta lá as aspirações para que o Brasil avançasse. As reformas de base, a reforma agrária, encampar as refinarias, a reforma educacional, erradicar o analfabetismo, as reformas progressistas para que esse país fosse soberano e se desenvolvesse. As verdadeiras forças responsáveis pelo golpe de 1964 foram as forças conservadoras, as elites conservadoras nacionais, aliadas ao capital estrangeiro e aliadas verdadeiramente aos interesses do imperialismo norte-americanos. Em tom claro e alto, é bom que se diga quais as forças responsáveis. As primeiras grandes vítimas do golpe de 1964 foram os militares. 7 mil militares foram caçados pelo golpe de 1964. E isso tem que ser dito, porque a verdade histórica é a ela que nós nos reportamos e ela que tem que ser composta. Essa conciliação com os militares nacionais, que são eles defensores inclusive de nossas instituições, é necessária ser feita para ser composta inclusive a verdadeira história. O que está sendo feito com essa resolução no dia histórico de hoje é, em especial, não é uma resolução contra ninguém, contra nenhuma instituição, é fundamentalmente uma resolução a favor da história, a favor do Brasil, a favor, em especial, das gerações que virão. A sessão que nós anulamos, a sessão que foi anulada, presidente Renan Calheiros, em uma sessão do Congresso Nacional, que o senhor passa para a história
por ser antônimo ao senhor Auro de Moura Andrade. O senhor Auro de Moura Andrade, na madrugada de 1º para 2 de abril de 1964, declarou vaga a presidência da República, sem consultar o Congresso Nacional, sem consultar um deputado sequer, sem consultar um senador sequer. Ou melhor, o fez sob o protesto de senadores, inclusive sob o protesto de um senador, como já disse o senador Pedro Simão, chamado Tancredo de Almeida Neves, que aos gritos de canalha, canalha, dizia, protestando sobre aquele ato de violência que era praticado. A sessão do dia 1º de abril de 1964, que ora nós anulamos, foi feita e ocorreu sem nenhuma deliberação do Congresso Nacional. Foi feita sob a força e sobre o grito do senhor Auro de Moura Andrade e sobre uma manifestação inconteste de Darcy Ribeiro, chefe da Casa Civil do presidente João Goulart, que dizia ele, a prova inconteste de que o presidente estava em território nacional. Naquele dia, dizia Darcy Ribeiro, em ofício que foi lido aqui neste plenário, ou melhor, no plenário do Congresso Nacional, pelo primeiro secretário do Congresso. O senhor presidente da República incumbiu-me de comunicar a Vossa Excelência que, em virtude dos acontecimentos nacionais das últimas horas, para preservar do esbulho criminoso o mandato que o povo lhe concedeu e, investido na posição de chefe do Poder Executivo, decidiu viajar para o Rio Grande do Sul, onde se encontra à frente de tropas militares legalistas, no pleno exercício do poder constitucional do seu ministério. Estava o presidente João Goulart em território nacional, cumprindo, ou seja, no exercício do seu poder constitucional, as tropas legalistas, leais à Constituição, que prometeram cumprir a Constituição de 1946, estavam lá, sob o comando do general Ladário Telles, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, sob o comando do presidente legal do Brasil. Estava lá o presidente da República. Desconheceu isso naquele momento o presidente do Congresso Nacional, Auro de Moura Andrade. Desconheceu isso e, por não conhecer isso, declarou vaga naquele momento a presidência da República. Essa sessão foi de um ato só, ilegal, ilegítima. O projeto de resolução que foi apresentado para anular essa sessão é a união de dois personagens. Um personagem aqui, um único de formação, como historiador aqui do Senado. Do Congresso Nacional, me permitam dizer, talvez a minha formação de historiador se una, talvez na Câmara dos Deputados, à formação do meu companheiro Chico Alencar, que lá também é historiador. Pois bem, a união dos dois que apresentaram esse projeto de resolução é a união de um historiador e da testemunha, o meu companheiro Pedro Simão. Foi Pedro Simão a testemunha dos acontecimentos de Porto Alegre. Estava ele lá a assistir à chegada de João Goulart. Os acontecimentos da residência do general Ladário Telles. Estava ele lá a receber o corpo de João Goulart e a receber a resistência heróica do povo de São Borja. O povo de São Borja, quando quiseram, sob ordens do governo, que fosse sepultado rapidamente João Goulart no ano de 1976, e foi o povo de São Borja, o carinhoso povo gaúcho, que tomou o ataúde de João Goulart pelas mãos e sepultou e realizou o velório a contragosto das forças do governo naquele momento. Foi Pedro Simão a testemunha de todos esses momentos. É a junção de testemunha e historiador para desmascarar um ato leviano, naquele momento, do Congresso Nacional, que depois um presidente, colocando no lugar um presidente da Câmara. Uma semana depois, seria nomeado 3 novos ministros que fizeram uma sequência de atos institucionais, ilegal por excelência, inconstitucionais por excelência. Instauraram um período da nossa história em que inauguraram um período da nossa história de ditadura que não se justifica. Os povos que não recuperam a sua memória, eles voltam a incorrer
como já disse, nos mesmos erros do passado. Obviamente, a anulação dessa farsa do dia 1º de abril de 64 não tem efeitos práticos sobre os males praticados pela ditadura. Não tem efeitos, não repara a tortura, não repara os crimes, não repara tudo o que ocorreu ao longo de intermináveis 21 anos. Mas o que a resolução traz é o simbolismo de um resgate histórico. Ao contrário do que alguns pensam, a humanidade se move pelos símbolos. Os símbolos nos unem, os símbolos nos dividem. Por alguma razão, os símbolos representam algo de mais do que significativo na história humana. Milhões de britânicos fazem 1 minuto de silêncio às 11 horas, todo dia 11 de novembro. É uma homenagem aos 886 mil soldados do Reino Unido que tombaram na Primeira Guerra Mundial. Da mesma forma, às 8 horas e 15 minutos de cada 6 de agosto, milhões de japoneses se calam por 60 segundos para lembrar o que ocorreu em Hiroshima e em Nagasaki. Da mesma forma, a cada milhões de habitantes de Israel, cessam tudo às 11 horas de cada dia 27 de janeiro. É para lembrar os mortos da Segunda Guerra e a libertação de Auschwitz. Não existe nesses gestos, nessas manifestações, nenhuma intenção demagógica, nenhuma atitude pirotécnica, nenhuma inutilidade prática, como poderia alguém imaginar. Nenhum britânico, nenhum japonês, nenhum judeu, nenhum desses será ressuscitado. Nenhuma dor será apagada. Isso não devolverá, o gesto que estamos fazendo hoje, não devolve tudo o que passou a família Goulart. E não foi pouco que passou a família Goulart. João Goulart, repito, foi o único presidente a morrer fora do país e não ter as honras de chefe de Estado. A bandeira nacional não foi hasteada a meio pau, só foi hasteada e as homenagens só ocorreram agora, 37 anos depois. Maria Tereza Goulart, a mais jovem, mais bela primeira-dama que esse país já teve e já viu, não teve o direito de ver a sua mãe quando ela faleceu aqui em 1969. Quando seu pai faleceu em 1979, sequer ela teve sob vigilância o direito de entrar no Brasil. Poucos brasileiros talvez tenham amado tanto o Brasil quanto o João Goulart. E poucos brasileiros talvez tenham sofrido tanto por amar o Brasil quanto João Goulart. Poucos brasileiros talvez tenham sofrido tanto por amar o Brasil quanto essa família tenha sofrido. O que estamos fazendo no dia de hoje não reparará a dor dessa família, mas é um gesto. E a história é feita de gestos. A história é feita de reparação. Como diz a poesia de Chico Buarque, a história é um trem alegre que atropela, cheio de um povo contente, que atropela indiferente todo aquele que a negue. Aqueles que negaram a história, aqueles que romperam o ciclo rico e democrático da história nacional, de crescimento democrático próspero, de ciclo de crescimento econômico próspero dos anos 60, pagam agora com o atropelamento da democracia. É isso que significa. Erra quem imagina que símbolos são perda de tempo ou mero oportunismo político. Acertará quem acredita que pelos símbolos corretos se orienta e se eleva a consciência do mundo. Exumar a verdade não é política para os mortos. É um compromisso perene dos que defendem em todas as épocas a vida. Quem defende em todas as épocas a liberdade. O símbolo do dia de hoje é o símbolo de que a história venceu e de que a democracia jamais será apagada da memória dos povos, da memória do nosso país.